O programa Walter de Oliveira apresenta A Corrente Positiva, um momento de fé, amor e sinceridade. Ligue 3543-7999 e participe colocando o nome de quem você quiser. Ó Senhora Aparecida, Rainha da minha fé, a força de quem é forte, escudo de quem não é. Põe a sua mão sagrada sobre a cabeça da gente, consolo os oprimidos, proteção dos inocentes. O livre da ignorância que neste mundo existe, miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste. Oh Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz no meu caminho, direção na minha vida. Ó Senhora Aparecida, olha pra nossas crianças, nosso futuro inocente precisa de esperança, precisa crescer na vida em graça e sabedoria, dormir sono de menino e acordar um novo dia. Não existe amanhã, se o hoje morre agora, estamos de coração em tuas mãos, Virgem Senhora. Oh Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Senhora Aparecida, não nos deixe perecer. Somos um povo que sonha, um povo que reza e que crê. Acenda a luz da esperança aos pobres que nada têm. Mostre que a maior riqueza é viver fazendo bem. Não permita que o homem possa se afastar de Deus. Cuida, Mãe Aparecida, dos humildes filhos teus. Oh Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Oh Senhora Aparecida, que está tão perto do Pai, me responda por favor, pra onde este mundo vai? Mostre a mágica da vida e a força do perdão. O que devemos fazer pra ganhar a salvação? Porque eu não sei rezar, foi que eu fiz esta canção. Oh Mãe, aceite meu canto como minha oração. Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Está começando no seu rádio, a partir de agora, ou na sua internet, mais uma corrente positiva. Neste momento, meu amigo e minha amiga, pega um copo com água, pega
um copo com óleo, pega uma peça de roupa, um objeto pessoal, sua carteira profissional, uma fotografia, pega, enfim, um objeto e coloca perto do seu aparelho. Fica com todo o seu respeito, com todo o seu amor, com toda a sua sinceridade, honestidade e com muita, mas muita fé em Deus. Esqueça eu, Walter de Oliveira. Eu sou pecador, eu cometo erros, eu cometo falhas. Eu também tenho os meus momentos de lazer, de prazer. Também fico bravo, revoltado, enfim. Sou pecador. Mas estou aqui, porque sou subordinado a uma força superior. Eu estando aqui conduzindo a corrente positiva, não quer dizer que eu seja mais santo do que você. Não quer dizer que eu não tenha pecados, que eu não cometa erros, que eu não cometa falhas. Até porque todos nós, seres humanos, cometemos erros e falhas. Todos nós somos pecadores. E cometemos falhas e erros em muitos segmentos de nossas vidas. Somos passíveis. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o livre arbítrio, ou a livre escolha. Nós podemos escolher os nossos caminhos. Nós podemos conduzir a nossa vida. E Deus não vai se opor, porque Deus também sabe que teremos que passar pelo julgamento e pela sentença que virá desse mesmo Deus que eu estou falando. Nós estamos, é lógico, vivendo momentos difíceis, quase que em todas as situações. Os momentos difíceis que nós estamos passando, tanto vem da parte do homem, como da parte da natureza. E a cada ano, podemos até dizer a cada dia, percebemos que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais complicada. E em muitos casos, bate aquela angústia, bate aquele medo, porque muitas vezes eu penso não por mim, mas para aqueles que precisam mais que eu. Como sempre eu digo em minhas orações, eu coloco o nome dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus adversários, dos meus inimigos, de toda a humanidade, de todas as religiões. Mas para mim, eu não peço absolutamente nada, porque sei que Deus é sabedor dos meus problemas, das minhas dores, das minhas necessidades. Mas tem muitas coisas acontecendo no planeta. E o que fazer? Estão surgindo a cada dia mais problemas,
e problemas, não sabemos o que vai de fato acontecer. Mas com tudo isso só temos uma certeza: que a vida é passageira e que a morte é certa para todos, sem exceção. Sem exceção. E que nós devemos tentar buscar uma solução enquanto vivemos no planeta, e para que possamos, diante dessas soluções, quem sabe adquirir uma boa sentença do Senhor Deus. Nós percebemos que tem pessoas que misturam no planeta de hoje religião com política. Tem pessoas que vivem de Deus e usam Deus em todos os sentidos e a todo o momento. Eu venho falando aqui que a Bíblia tem versões diferentes, que a Bíblia tem contradições, e que a Bíblia foi escrita pela mão do homem, 40 homens ou mais, e entre eles 2 ou 3 inspirados por Deus, e os outros sabemos lá por quem. E hoje eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que eu acho que eu tenho razão. Porque quer ver? Mateus 21:13. Mas eu vou falar para você de Mateus 13. Prestem atenção no Mateus 13. Mateus 21, versículo 13. Ou melhor, eu vou ler o 12 também. Eu vou passar o 12, agora vem na mente o 12. Mateus 21, versículo 12. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. Aí o 13 diz: repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, está fazendo dela um corvil de salteadores. Então veja que no Mateus 21, 12 e 13 está falando do templo. E o que é templo? É igreja. O que é templo? É igreja. Esse é Mateus 21, 13. Mateus 21, 13. Então, meus amigos, se Mateus 21, versículo 12 e 13 está dizendo que o templo é a casa de oração, que o templo é a igreja, que o templo é a casa de oração,
eu fico imaginando. Veja os senhores, o que diz Atos 17, versículo 24. Veja os senhores. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. O 25 diz: ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Veja os senhores, se em Mateus 21:13 ele fala que o templo é casa de oração, que o templo não é para se vender, não é para ser usado como comércio. E ao mesmo tempo, em Atos 17:24, fala que ele é o Criador do universo, e tudo que no universo existe, que ele é o Criador dos céus e da terra, e que ele não habita em santuários produzidos por mãos humanas. O que é santuário? É igreja. É igreja. Mas Walter, como? Se lá em Mateus 21:13 ele fala que a casa dele é casa de oração, e já em Atos 17:24 fala que Deus não habita em santuários feitos pelas mãos humanas. E agora? Em quem nós acreditamos? Em Atos 17:24 ou em Mateus 21:13? E agora? Como entre os céus e a terra tem mistérios, eu posso até concluir o seguinte, que tem também uma passagem bíblica que diz: onde estiver duas ou três, ou seja, mais pessoas falando em meu nome, lá eu estarei. Só que a gente tem que ir devagar para entender a Bíblia da melhor maneira possível. Atos 17, versículo 24. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Pois bem, santuários é igreja, templo e assim por diante. Está em Atos 17, versículo 24. Não sou eu quem estou falando, não é o Walter de Oliveira.
E olha o que diz o 25, prestem atenção. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, ou seja, dos seres humanos, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Então, gente, quando alguém diz que Deus precisa que alguém faça para ele um trabalho, não é verdade. Está na Bíblia, em Atos 17, versículo 25. Que Deus não precisa ser servido com o nosso trabalho, porque Ele nos dá a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas necessidades. Está na Bíblia. Então, por que muitos insistem em querer que o povo preste serviço para Deus? Se Ele não precisa, Ele tem para dar para nós, e não para tirar de nós. Está na Bíblia. Atos 17. E com respeito às igrejas, olha o que diz o 24. Que Deus, o Deus que criou o universo e tudo o que nele existe, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Está falando tudo. Então, necessariamente, as igrejas não têm necessidade, porque nós somos a igreja. Cada um de nós somos a igreja. E nós temos que estar preparado para receber Deus como nosso Salvador. Então nós temos que abrir a nossa mente e o nosso coração, porque nós somos a igreja. Se nós formos seguir a Bíblia nos modos de hoje, não precisaria das igrejas. Não sou eu quem está falando. Está na Bíblia. Atos 17, versículo 23 e 24. Vou passar novamente para que não fique dúvidas. Atos 17, versículo 23. Não. Atos 17, versículo 24. Eu não vou falar o 23, porque senão, ou falo o 23. Então vamos, 23. Pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração, e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois, é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vós apresentar. A Bíblia, ela realmente tem algumas contradições e algumas versões diferentes uma da outra. Porque em Atos 17 e versículo 24 diz: Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Santuários são templos, igrejas e assim por diante.
O próprio Atos 17 e o versículo 24 está falando que Deus não habita. E o 25 vai mais longe, diz: Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas necessidades. E aí? Então, se Deus mesmo se Atos está falando isso, o que dizer, meus amigos e minhas amigas? Também de Mateus 21:13, onde fala que Jesus, chegando ao templo, disse aos comerciantes que ali estavam que a casa dele seria a casa de oração e não casa de comércio. Ora, se Atos 17:24 fala que Deus não habita em santuários produzido ou produzida pelas mãos humanas, o que dizer de Mateus 21:13, quando ele chega em um templo ou em um santuário e diz que a casa dele não é casa de comércio? Ah, mas Walter, santuário é uma coisa, igreja é outra, templo é outra. Não. Pega um dicionário e veja você mesmo. Templo, santuário e igreja é uma coisa só, pelo que a gente entende. Então fica difícil, e é por isso que a gente tem que ficar atento ao ler a Bíblia, a fazer a leitura da Bíblia. Agora, nós estamos hoje com muitas igrejas, com muitos santuários, com muitos templos, que juntando todas essas palavras quer dizer um só: igreja. Agora, se vocês perguntarem neste momento para mim, está certo isso? Ter igreja? Tá, porque nós estamos vivendo num mundo moderno, onde tudo é possível. Nós estamos vivendo em um mundo onde muitos homens são os que ditam as regras, e parece que Deus fica para segundo plano. Porque os homens querem ter mais poder do que Deus. Porque os homens estão passando adiante de Deus, achando que pode tudo. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Porque Deus deixou os homens ou seres humanos escolherem os seus caminhos. E eles estão ultrapassando os limites. Porque também, se nós levarmos em consideração, tem muitas coisas acontecendo que a Bíblia não fala nada a respeito. Nada. Vou dar exemplo. Por exemplo, a Bíblia não fala em doação de órgãos. É pecado. A Bíblia não fala em marca-passo, aqueles objetos que colocam para que o coração do homem continue batendo. A Bíblia não fala em transplante. Será também que tudo que o homem está fazendo para salvar a vida é certo? Será que nós, homens, temos o direito de prolongar a vida de alguém, saindo do contexto da Bíblia? Que a Bíblia não fala nada disso. Já não tem o ditado que a morte é certa? E se a morte é certa, porque está escrito? Porque Deus nos colocou no mundo, dando a nossa vida, e só Ele pode determinar a nossa hora.
Porque se Deus quisesse prolongar a vida de alguém, ninguém morreria. Aí alguém vai dizer: Walter, mas tem a vida eterna. Quem garante? Quem garante? Porque, infelizmente ou felizmente, para nós seres humanos, a vida em espírito é complicado, a gente não aceita. Porque a gente quer que o ente querido fique aqui com a gente em matéria. Nós não aceitamos que alguém que a gente ama de verdade vá embora. E a gente não aceita seguir um sepultamento e ver enterrando ali aquela matéria do seu ente querido, ou então cremando. Nós não aceitamos isso. Isso tudo foi imposto por Deus. Nós somos obrigados a aceitar. Infelizmente é assim que funciona. Quem que de repente esteja me ouvindo e aceita perder alguém da tua família? Nós não aceitamos. Então veja como a Bíblia é complexa. Veja como as coisas são. Porque a Bíblia não fala em doação de órgãos. A Bíblia não fala em marca-passo. A Bíblia não fala para deixar um paciente no aparelho, né? No aparelho para salvar esse paciente. A Bíblia não fala nada disso. O que nós temos em mente e o que nós deduzimos que seja são aquelas coisas que nós vivemos e aprendemos. Nós sabemos que nascemos, vivemos e morremos. Ah, Walter, mas a pessoa morre e a vida continua. Que graça tem, né? A vida continuar em outro plano e nós não poder ter aí a presença em matéria daqueles que amamos. Eu não estou falando isso porque sou contra isso ou aquilo. Não, eu estou falando se nós pegar a Bíblia, se a gente pegar a Bíblia e ler ela todinha, encontraremos muitas coisas que a Bíblia deixa a desejar. É importante a gente estar seguindo uma determinada religião, lógico que é. Mas como a Bíblia fala em Atos 17, 24, que Deus não habita em santuários produzido pelas mãos humanas, dá a entender que as igrejas não têm necessidade de haver. Mas pelo outro lado, quando em Mateus 21, 13, Jesus disse que a casa dele é casa de oração e não é casa de comércio, e aí como é que ficamos? Acreditamos em Atos ou acreditamos em Mateus? É lógico que hoje, eu tenho que repetir isso, tem muitos que interpretam a Bíblia por interesse próprio, para extorquir, para tirar dinheiro do doente, do leigo, do menos favorecido pela sorte. Porque eu acredito que não tinha como aqueles 40 homens ou mais que escreveram a Bíblia colocarem tudo neste livro sagrado. Porque as coisas mudam. As coisas mudam de um dia após o outro, mudam e mudam muito. Então
meus amigos e minhas amigas, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. É lógico que no mundo em que nós estamos vivendo hoje, com esta modernidade, é necessário ter um local para o encontro e falarmos de Deus, lógico. Então hoje, a igreja ou aqueles salões que se transformam em igreja, é necessário sim, embora há essa versão na Bíblia, de Atos 17, 24 e Mateus 21, 13, embora há essas duas versões, mas hoje é necessário sim ter uma cobertura para que as pessoas possam se encontrar lá e falar de Deus. É importante. Mas se nós pegarmos Atos 17, 24, aonde diz que Deus não habita em santuários produzidos pelas mãos humanas, dá a entender que a igreja não há necessidade. Mas pelo outro lado, Mateus 21, 13, quando Jesus diz: a casa de meu pai, a minha casa é casa de oração. Mas tem também um versículo na Bíblia que diz que Jesus chega nesse templo e fala que a casa do pai dele não é casa de comércio, é casa de oração. Então veja quantas versões tem na Bíblia. Ora, a Bíblia deveria falar uma linguagem só. Não poderia ter Atos falando de uma coisa e Mateus outra coisa. Aí alguém vai dizer: mas Walter, é a interpretação, é a maneira. Então, lá em Atos, ele está condenando o santuário. Ele está falando que Deus não habita no santuário produzido pela mão humana. Mas lá em Mateus, está falando que a casa do Jesus é casa de oração, não é casa de comércio. E daí? E daí? Reflitam bastante. Santuário, templo, é igreja. Aonde estava o comércio, segundo Jesus, era a igreja, que é templo. Ah, mas se você pegar aí e ler todos os versículos, vai ficar na mesma. Temos que respeitar a Bíblia, mas tem coisas que nós devemos discutir com bastante atenção. Que mal tem você, meu amigo e minha amiga, tentar fazer de tudo para viver em comunhão um com o outro e da melhor maneira possível? Que mal tem nisso? Porque nós somos a igreja. E é importante termos um salão, e este salão pode ser chamado de templo, de santuário, de igreja, enfim, para falarmos ou pregarmos Deus, ou a palavra de Deus. Mas que as versões da Bíblia muitas vezes contradizem. Está aí Atos 17, 24 e Mateus 21, 13. Eu digo a vocês uma coisa. É que, infelizmente, no planeta Terra, os homens querem ser mais do que Deus. Então, se vocês colocarem tudo isso que eu acabei de dizer aos senhores, analisarem, conversarem, pesquisarem, eu acho que muitos vão realmente ficar com as dúvidas para o resto da vida. Agora, é importante sim você ter um salão para
reunir as pessoas e falar de Deus. E este salão, tanto é que está acontecendo, pode ser chamado de igreja. Hoje fecha um bar, abaixa as portas do bar, e nesse mesmo salão do bar já se transforma em igreja, já tem pessoas usando como igreja. Isso é possível, pode. Pode. Mas lembram-se do que está em Atos 17? Que Deus não habita em santuários produzidos pelas mãos humanas. Ou então, Mateus 21:13. A minha casa é casa de oração e não de comércio. Por um lado, Deus não habita em santuários produzidos pelas mãos humanas. Pelo outro lado, a casa de Jesus não é casa de comércio, e sim casa de oração. Então, isso quer dizer, sem sombras de dúvidas, que a igreja somos nós. Eu, você, nós. Mas que nós podemos sim ter um salão para falar de Deus, para conversar com Deus, para pregar a palavra de Deus. Agora, com tudo isso, quero lhes dizer que a Bíblia tem várias versões, que a Bíblia tem várias interpretações e que a Bíblia foi escrita por 40 homens ou mais, e entre eles 2 ou 3 inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e os demais sabe lá por quem. Eu não estou dizendo aqui, vejam senhores, eu estou até tentando dizer a verdade, que as igrejas não são importantes. Não, quem está falando é Atos 17:24 e também, as versões de Mateus 21:13. Mas é importante a gente ter um local para conversar, para dialogar, para se reunir e falar de Deus. Porque perante Atos 17:24, perante Mateus 21:13, eu fico com o livre arbítrio, com a liberdade que Deus nos deu. Então, deste momento, nós podemos fazer o que quisermos de nossas vidas, até mesmo transformar salões em igrejas, construir e chamar de templo, santuários, igreja e assim por diante. Nós não estamos errados porque temos o livre arbítrio. E é por isso que eu me apego na sentença e no julgamento de Deus. Porque mesmo com os templos e com as igrejas, quem vai julgar é o soberano, é Deus. Quem vai dar a sentença é Deus. E de repente, mesmo em Atos, ele falando que Deus não habita em santuários produzidos pelas mãos humanas, quem sabe no julgamento Deus leva em consideração a boa vontade daqueles que vivem para Deus de verdade. Quem sabe? Aí Deus levando em consideração
mesmo Atos falando da maneira como está falando, Deus levando em consideração fala, não, mas Atos falou, mas ele estava com boa intenção, ou aquele que construiu o templo, então vamos dar a ele uma chance. E pelo outro lado, Mateus 21:13, quando Jesus fala que a casa dele é casa de oração, quando nós estamos vendo por aí muita gente usando como comércio, tudo isso vai caber no julgamento e na sentença divina. Olha aí. Ah, mas o Walter está louco. Então a Bíblia está louca. Estou tirando da Bíblia. Não estou lendo a Bíblia? Não estou lendo a Bíblia, mas estou tirando da Bíblia. Pega a Bíblia, marque aí, Atos 17:24, você pode ler também o 25. Pega aí Mateus 21:13, você pode também ler o 14 ou 12 e tirem as suas conclusões. Aí alguém vai dizer, mas o Walter está pensando em montar uma igreja? O Walter está pensando em montar um templo? Eu acabei de dizer, somos livres. Temos o livre arbítrio. Ou seja, podemos escolher. E quando, se eu montar a igreja ou o templo, é Deus quem vai julgar se eu estou certo ou errado. É Deus quem vai me dar a sentença. Mas acredito eu que se Deus ver as igrejas que estão vivendo para Deus de verdade, todas ganharão alguns pontinhos. Agora, que se cuidem aquelas que vivam ou que vivem de Deus, porque também serão levadas em considerações de alguma forma para uma possível sentença, branda ou não branda, difícil ou não difícil. Então, quando eu digo para vocês que a Bíblia ela tem várias versões, ela tem várias contradições, lê Atos 17, versículos 24 e 25, e lê Mateus 21, versículos 12 e 13. Só isso. Não sou eu quem estou falando, está na Bíblia. Mas no mundo em que nós estamos, nesta modernidade, tudo é possível, até porque temos o livre-arbítrio dado por Deus. E todos nós, seres humanos, passaremos pelo julgamento e pela sentença divina. Tirem as suas conclusões. Vamos ouvir a consagração e a bênção da água. Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção.
socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Bênção da água. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal, fizestes também aparecer no rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossas faltas, vivamos como cristãos, membros da vossa igreja, e chegamos um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos dando sequência e vamos aos ouvintes. Alô? Alô? Quem fala? Marilda. Ô Marilda, coloca o nome de quem na corrente? O meu, 48, Neuza, 63, Patrícia, 31, Célia, 42 e Odair, 54. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria de Jesus, para que rogue sobre você, Marilda, sobre todos os nomes que você passou para a gente, o manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações. Tá bom, Marilda? Tá bom. Um abraço e que Deus te abençoe, viu bem? Amém. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem fala? O Hamilton de São João. Hamilton, coloca o nome de quem na corrente? Eu vou colocar Monique, 16, Sofia, 2 anos, Sônia, 64, Alminda, 48, Otavino, de 90 anos, Pedro, 56, Conceição, 51, Carla, 26, Ana Carolina, 26 e Natália, de 27 anos. Que assim seja. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria de Jesus, para que rogue sobre você, Hamilton, sobre todos os nomes que você passou para a gente, e afaste de vocês as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações, tá bom? Tá bom. Um abraço e que Deus lhe abençoe. Amém. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, Val. Quem fala? Terezinha. Terezinha, fala de onde? Narciso Gomes. Coloca o nome de quem na corrente? Colocar o meu, 56, Sebastião, 60, da Bianca, 11, da Gabriela, 11 e do Lucas, 6 anos. Que assim seja. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria de Jesus, para que rogue sobre você, sobre todos os nomes que você passou para a gente, sobre seus familiares, o manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações, tá bom? Tá bom, Walter. Um abraço, amiga, que Deus te abençoe, viu? Amém, Walter. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? Márcia. Márcia, fala de onde? Narciso Gomes. Coloca o nome de quem na corrente? Márcia, 51 e Luiz Carlos, 53. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre vocês o manto sagrado e que afaste de vocês e de seus familiares todas as enfermidades, as invejas e as perturbações, tá bom, Márcia? Eu sinto você um pouquinho esquisita, Márcia. Sei lá, eu não sei explicar para você o que é, tá entendendo? Entendi. Mas tem hora que você se sente, parece que meia só, meia triste, meia magoada com alguns acontecimentos. Em si, parece que é o tipo de um desprezo. Verdade. Tá entendendo? Parece que as coisas não estão como você gostaria que estivesse, em quase que todos os sentidos, até mesmo no sentido familiar. Certinho. Tá entendendo? Então tá passando algum perrengue aí, mas as coisas, se Deus quiser, melhoram, viu, Márcia? Amém. Tá, vamos estar orando por você, viu, amiga? Amém, eu agradeço. Deus lhe abençoe, viu? Amém. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô. Quem fala? Silmara. Silmara, fala de onde? Jardim Campestre. Silmara, você coloca o nome de quem na corrente? Eu quero pôr o meu voto, 61,
Ademir, 67, Giovana, 35, Juliana, 31 e Viviane, 40. Tá certo, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre todos os nomes que você passou para a gente, ao manto sagrado, e que afaste de vocês as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações, tá bom? Tá bom. Um abraço e que Deus te abençoe. Amém. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? Tá tão baixo, Walter. Maria José. Maria José fala de onde? Tá baixo, eu não tô ouvindo. É Maria José Galante. Ah, tá. Fala de onde? Do centro. Do centro. Coloca... 64 anos, meu nome Maria José, e do meu filho Robson. Quantos? De 35. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre seu filho, sobre todos os seus familiares, o manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações. Maria José, você precisa procurar um médico para fazer alguns exames, tá? Médico que... Olha, em relação ao quê? Primeiro, um oftalmologista, médico das vistas, e até um médico relacionado à cabeça, neurologista. É. Tá bom? É que eu ando meio mal mesmo. Você não anda bem, deve ter... E também procurar um médico, vamos falar um clínico geral, para fazer alguns exames também relacionados ao seu abdômen, assim por diante. Ah, tá. Tá? E também você anda preocupada e pensativa com uma pessoa da sua família. Sim, ando mesmo. Você não vem dormindo bem, Isso. Você tem medo que de repente possa acontecer alguma coisa. Exatamente. Enfim, muito preocupada mesmo. E não adianta, é a hora que você quer falar e se você for falar, acaba brigando. Isso, tá exatamente. Entendendo? É então verdade, você anda muito triste nesse sentido. Verdade. E gostaria que as coisas fossem diferentes. Isso, é verdade. Tá? Tudo isso é verdade. E de vez em quando você sente quase que meio assim, vamos dizer assim, não tem aquele contato como você gostaria que tivesse com a família. Isso, exatamente. Tá entendendo? É. Então, minha amiga, a gente vai estar orando por você, pedindo a Deus por você, mas vai no médico, tá bom, amiga? Tudo bem, segunda mesmo eu já vou. Vai sim, Deus te abençoe, viu? Amém, obrigada. Vamos a mais um ouvinte, alô? Alô, Walter. Quem fala? A Perina. Dona Perina fala de onde? Do Parque Santa Cândida. A senhora coloca o nome de quem na corrente? Eu vou colocar o meu, tenho 77. A Regina tem 55. A Ana pedi que Nossa Senhora abençoe. Hoje ela está fazendo 51. Parabéns. A Mônica tem 34. A Renata tem 31. Leonardo Gabriel tem 11. O Tadeu tem 31. E o Rodrigo tem 39. Que assim seja, vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a Senhora, sobre todos os nomes que a senhora passou para a gente ao manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações. E feliz aniversário para a Ana, tá bom? Obrigada. Que Deus possa abençoar e fazer com que essa data repita por muitos anos. Se Deus quiser. Deus lhe abençoe. Amiga. Amém. Tchau. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô, Val. Quem fala? É a Regina. Ô Regina, fala de onde? Aqui de Araras mesmo. Coloca o nome de quem na corrente? Eu coloco o nome do meu marido, Walter, 59 anos, o meu 60, o nome do meu filho, 37 anos, da minha nora Stephanie, 30, do meu genro Jefferson, 34 anos, da minha filha Bruna, 34, do meu neto Mateus, 5, da Vitória, 4 e da Clara, 2. Vamos estar colocando, pedindo a benção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre a Senhora, sobre todos os nomes que a senhora passou para a gente ao manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações, tá bom, bem? Obrigada, Walter. Que Deus lhe abençoe. Dê alguma coisinha aqui, mas a gente vai estar orando por vocês, viu? Ai, obrigado, Walter. Deus lhe abençoe, viu, amiga? Amém. Você também, Walter. Tchau. Tchau. Vamos a mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? A Eliana, Walter. Eliana, fala de onde? Parque Industrial. Coloca Isso. o nome de quem na corrente? Sebastião, 57 anos. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, de Maria e de Jesus, para que rogue sobre ele, sobre a Senhora, sobre todos os seus familiares do manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e as perturbações. Ele está indo em médico? Tá, Walter. Ele precisa fazer alguns exames. Eu não sei se ele fez, mas é bom fazer o da próstata também.
Sim. Tá bom? Fazer o exame da próstata. Eu não sei se ele já reclamou de alguma dorzinha para a senhora. Sim, já reclamou. Ele sente uma dor embaixo, para baixo do umbigo um pouquinho de vez em quando, um tipo de uma pontada. Sim. Tá bom? Então pede para que ele faça o exame. Eu sei que é complicado, que muitos não gostam, mas é necessário, é importante, não tem nada a ver fazer o exame da próstata e também um exame na cabeça. Tá bom. Tá bom? Tá bom, Walter. Tá? Que Deus te abençoe. E a senhora também, Deus o abençoe, viu, amor? Tchau. Tchau. Passaremos agora a oração da Ave Maria, a oração do Pai Nosso. E hoje eu vou fazer diferente. Antes de eu fazer a oração do programa, eu vou falar o nome de todas as pessoas, né? E depois a gente faz a oração do programa em intenção a todas aquelas ditas no momento antes. Então vamos à oração da Ave Maria e a oração do Pai Nosso. Depois eu volto com as duas últimas ouvintes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, Mãe das Mães, Mãe de toda a humanidade, nosso Senhor Deus, olhai e rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e que não deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Livrai-nos de todas as invejas, livrai-nos de todas as perturbações e de todas as enfermidades. Faço sempre isto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Vamos agora às duas últimas ouvintes de hoje. Alô? Alô? Quem fala? É a Fátima, seu Walter de Mojimirim. Oi, dona Fátima. Tudo bom, seu Tudo bom, é a senhora? Tudo bem, é difícil eu conseguir falar com o senhor, viu? Que bom que conseguiu hoje, né? É difícil, eu luto para pegar, mas hoje eu consegui. Graças a Deus. Graças a Deus. A senhora coloca o nome de quem na corrente? Eu coloco do Diogo 33, coloco do César Rodrigo 35, da Regiane 43, da Laura 7 anos, do Osmir 57, o meu 56, da Lucília 44 do Sebastião 43, do Valmir 55, do seu Roberto 75, da Marinei 67 e da Marlene 55, do Marcos 65 e do Gustavo 27. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus e Maria de Jesus, para que rogue sobre a senhora, sobre todos os nomes que a senhora passou para a gente ao manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações. Tá bom, amiga? Tá bom, seu Walter. Um abraço e que Deus abençoe. Obrigada, seu Walter. Viu, seu Walter? O senhor continua rezando pro Diogo para mim, que ele tá indo bem, vai indo, viu? Eu continuo, graças a Deus, né? Deus, tá indo bem, graças a Deus. A gente vem orando, as coisas vão melhorando e as coisas vão melhorar para ele. Agora, entre os nomes que a senhora passou, a gente não ia comentar, mas tem uma pessoa, uma mulher que precisa procurar um ginecologista. Mulher? Isso. Será que não é... Fala o nome delas e a idade para mim das mulheres. A Marlene é 55. Eu acho que é a Marlene mesmo. E tem a Marinei 67. Não, tem uma outra. Da Marlene? Tem uma outra mulher, não tem? A Lucília. Acho que é a Lucília. Isso? Isso. Ah, tá. Essa tem 45. Ela deve procurar um ginecologista para fazer alguns exames. Ah, tá. Tá bom? Tá bom, seu Walter. Um abraço e que Deus te abençoe. Muito obrigada, viu, seu Walter? Amém. Tchau. Tchau. Vamos à última ouvinte. Alô? Alô, Walter. Quem tudo fala? bem? Tudo bom. Quem fala? A Nilma, do Cândida. Ô, Nilma, coloca o nome de quem na corrente? Eu coloco meu pai, 87. O meu, 49. O meu filho Noilan, 22. O Neilo, 26. Meu sobrinho Natan, 13. A minha tia, de 90.
só esses mesmo. Vamos estar colocando, pedindo a bênção de Deus, a bênção de Maria e de Jesus, para que rogue sobre você, sobre todos os nomes que você passou para a gente, ao manto sagrado, e que afaste de todos as enfermidades, os males, as invejas e todas as perturbações, tá bom, amiga? Tudo bem. Eu vou estar orando por você, viu? Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Amém. Tchau. Tchau. Vamos então agora à oração do programa. Vai ter que ser do jeito normal, tradicional mesmo, né? Não posso mudar. Vamos aí então à oração do programa. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Deus tocar em todos os vossos filhos. Vem tocar nas pessoas que se encontram nos hospitais, desenganadas pelos médicos. Vem tocar nas pessoas que se encontram nos asilos, nos sanatórios, nas clínicas de repouso, nas delegacias. Vem tocar nas pessoas que se encontram enfermas no seu leito, no seu lar, desenganados pelos médicos, nos meus amigos, nos meus inimigos, nos meus adversários. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Deus. Vem, Maria. Vem tocar em todos os nossos filhos, nos meus amigos. Vem tocar em todas as religiões. Vem tocar na Rosa Orlandini, no seu Álvaro, em todos os seus familiares, na Carmesita, no Roberto Rossini, no Cid, na Cid, no Pagodeiro, no Arthur, na Silvana e no Robertinho. Vem tocar também na Silvia, no Almir. Vem tocar também na Rose, no Wilson, na Inês, no Henrique, no Vando, na Laine, na Leide, no Lucas. Vem tocar na Jô, no Negão. Vem tocar também na Mara, no esposo da Mara, no Pedrinho, no Telmo, na Flávia, na Toninha Costureira, na Dona Jandira. Vem tocar na Dona Lourdes Mendes, que Deus possa dar o conforto à família Mendes e receber com bom julgamento e boa sentença o seu Roberto. Vem tocar na Vanilde Perinoto, na Júlia Perinoto. Vem tocar na Isabel, na Maria de Fátima, na Maria Isabel, no Roberto Miguel, no Tadeu. Vem tocar em todas as pessoas que neste momento precisarem, ó Senhor. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em todas as religiões, nesta fotografia, neste objeto pessoal, nesta carteira profissional, neste copo com água, neste copo com óleo. Faça com que as pessoas que desta água e deste óleo usarem possam ficar libertadas de todos os males, todas as invejas, todas as perturbações e todas as enfermidades. Vem tocar em todos aqueles que tentaram linha, mas não conseguiram, naqueles que falaram comigo. Vem tocar no Almir, vem tocar na Sílvia, vem tocar em todos os nossos filhos que neste momento precisarem de Ti. Vem tocar, Senhor Jesus, em toda a humanidade. Vem tocar em todas as religiões. Faço sempre isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.